Olá, boa tarde, né? Boa Sejam tarde. bem-vindas, né, ao nosso encontro. Boa tarde. Obrigada. Então, hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo, né? Que a gente está estudando o capítulo 16, né? O perdão das ilusões. A gente está na seção 5, a escolha a favor da completeza, e a gente dá continuidade a partir do parágrafo 8. Aqui na minha, como é que eu vou dizer, na minha edição, né, do livro, a página é 363, tá? Então, deixa eu colocar agora para nós aqui o PDF. Cadê o PDF? Espera aí que não apareceu. Só um instante, gente. Não. Deixa eu ver aqui. Cancelar ou entrar de novo. Vamos ver se ele vai abrir. Não viu. Ué. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu pegar o PDF ali. Só um instantinho, gente. Por que que não abriu? Agora abriu. Pronto. Vocês estão vendo direitinho a tela, né? Acho eu, né? Dá um okzinho para mim, por favor, aí. Tá. Então, alguém quer começar a ler o parágrafo 8? Ou ser, entre aspas, melhor aí, por favor? Se não quiser, eu dou continuidade. Eu posso ler. Então, por favor, Nerilene. O ser melhor que o ego busca, é sempre um mais especial. Vou ler de novo, porque eu não entendi essa frase. O ser melhor, entre aspas, que o ego busca, é sempre um mais especial. Ah, entendi. E qualquer um que pareça possuir um ser especial é amado, entre aspas, pelo que pode ser tirado dele. Nos casos em que ambos os parceiros veem esse ser especial um no outro, o ego vê uma união feita no céu, entre aspas. Pois nenhum dos dois irá reconhecer que perdeu o inferno e, portanto, não irá interferir com a ilusão que o ego tem do céu. E é essa que ele oferece para interferir com o céu. No entanto, se todas as ilusões são feitas de medo e não podem ser feitas de nada mais, a ilusão do céu nada mais é senão uma forma atraente, entre aspas, de medo, na qual a culpa é profundamente enterrada e emerge na forma de amor, entre aspas. Muito bom. Veio muitas imagenzinhas na minha mente, assim, das nossas relações, né? Então, não esquecendo que a gente está lendo aqui, né, a seção 5 é a escolha a favor da completeza. Lembrando que a completeza aqui é a ideia de união com Deus, né? Então, aí a gente está lendo aqui nessa coisa, no parágrafo 8, né? O ser, entre aspas, melhor que o ego busca,
é sempre um mais especial. Alguém quer explicar esse pedacinho? Quem é esse ser e quem é o especial aqui? O ser é mais... Ih, eu nem levantei a mão, desculpa. É porque eu quis falar o que eu estava entendendo. O ser é mais um do ego, é mais uma criação do ego, como é que a gente fala? É mais do mesmo. Seria isso, no meu entender, foi o que eu entendi isso aí. É que a ideia que o ego tem do ser é uma visão pessoal dele mesmo. Isso. Como ele não reconhece o ser, então é que com aquela coisa da mente errada, né? Aham. E quando ele fala assim, e qualquer um que pareça possuir um ser especial, entre aspas, amado, pelo que pode ser tirado dele. Aí eu entendi que são as condições que se impõem a outra pessoa no relacionamento especial. Não sei se é isso. Isso aí. A gente se relaciona assim. É. É muito. Demora o tempo para a gente perceber, e com qualquer coisa. Gente, até com o nosso cachorro, nosso gato, a gente tem uma relação assim. Com certeza. Eu estou travando uma aqui com uma operada que me deu um trabalho tremendo essa noite. Então, né? Ó, o ser, entre aspas, melhor que o ego busca é sempre um mais especial, né? Alguma coisa assim. É porque o ego é do mundo dos desejos. Então, o desejo ele pode durar alguns minutos, alguns segundos, alguns meses, né? Aquela coisa de como se, né? Aí ele vai sempre em busca de satisfazer desejos que nunca serão satisfeitos, porque o desejo é do mundo do ego. Daí ele fala assim: e qualquer um que pareça possuir um ser especial, entre aspas, é amado, né? Ou seja, qualquer um que ele, dentro do mundo da mente dele, na ilusão dele de ele olhar, nossa, aquilo ali é uma coisa muito especial, né? É amado, pelo que pode ser tirado dele, porque o ego usa. É importante a gente entender isso, é difícil de a gente, assim, né? Nossa, tenho usado tudo e todas essas coisas, até eu mesmo, há muito tempo. É né? amado até a página 2, né? Exato. Aí fala assim, ó, nos casos em que ambos os parceiros veem esse ser especial um no outro, o ego vê o que uma união perfeita. Enquanto aquilo ali estiver dentro daquela ilusão que ambos estão compartilhando, a união é perfeita. Então é no céu. Por isso que às vezes aquelas rompam, me apaixonei, né? Isso aqui isso acontece tanto com as relações físicas, né? Com pessoas, homem e mulher, né? Com pessoas que a gente conhece, né? Como acontece com coisas também, né? E aí a gente vê uma união perfeita, né? Que nem aquilo, né? A pessoa assim, um exemplo mais simples, mais assim, saindo um pouco, mas a entender, o sonho de consumo era comprar um super carro. Aí a gente conseguiu comprar o super carro, é a união perfeita, estou no céu. Mas aí depois descobre que para manter aquele carro vira um inverno, não tem dinheiro, né? Ou seja, a gente se dá conta de algumas coisas. Aí fala assim, ó, pois nenhum dos dois irá reconhecer o que pediu o inferno, e portanto não irá interferir com a ilusão que o ego tem do inferno, do céu. E é essa que ele oferece para interferir com o céu. Vocês têm uma ideia de mais ou menos como é que seria um processo de visão disso, ou o inverso disso? Nas relações? Por que ele diz que a gente não irá interferir com a ilusão que o ego tem do céu? Como é que é o céu do ego? Pensando por isso. Ele não interfere, porque, quer dizer, a gente não interfere porque a gente está tão misturado, né, com o ego que a gente não consegue enxergar. Foi assim que eu entendi. Tá, e aí alguém podia dar um conceito do que poderia, assim, da gente, dentro do nosso pequeno, né, capacidade, o que seria o céu verdadeiro? É a união com Deus, com a mente certa. Com a mente certa. E sensações? Como assim? Onde está isso? Espera aí. Não está aí, não. Eu estou te fazendo uma pergunta de ideia de céu. Porque o céu em si, ele tem a Neurilene, por favor. Estado de plenitude, né? Sim. Esse céu, né? Quando você realmente está em harmonia, né? Em harmonia com todos os seus sentimentos, né?
Sim. Você não está na ilusão. Você não está na ilusão. Porque quando você está na ilusão, você está cego, né? E você só vê o céu, você não vê, como você falou do carro aí, né? Aí quando vê os problemas, aí você... É um estado de espírito, você está. É assim, mesmo que, assim, vou colocar para o nosso dia a dia, mesmo que tenha os problemas, mas você está alinhado, né? Eu acho que é um estado de plenitude, esse céu aí. Sim, e a gente poderia também, usando uma outra palavra que daria quase como sinônimo, se sentindo em paz. Porque não, é porque eu estou tentando linkar, sabe? Porque ele fala assim, ó, só para a gente pegar a frase, ó, pois nenhum dos dois, né, no caso de um relacionamento, irá reconhecer que pediu que o inferno, porque até então ele está pensando que aquilo ali é bom. Ele falou assim, e portanto, não irá interferir com a ilusão que o ego tem do céu. E é essa que ele oferece para interferir com o céu. Porque, como você disse, a gente não conhece a plenitude, a gente não conhece a paz, né? A gente tem um céu que é cheio de desejos, que fala de amor, que fala de paz e fala de várias coisas, mas não é real. Era nessa ideia que eu estava querendo colocar a frase. Deu para entender o que eu quis dizer? Sim, isso aí a gente passa um tempão para entender, né? Assim, a gente tem no intelecto, tem todo o conhecimento, né? Mas você ainda não caiu na real que essa paz que às vezes você procura no outro, a solução de problemas seu interior que você procura no outro, a felicidade que você procura no outro, né? Não tem nada a ver, é você. Você pode estar no turbilhão, mas se você está bem, você está no céu, você está no estado de plenitude, você está, né? Mesmo que os problemas venham, né? E você tem equilíbrio para enfrentar, não tira você não desalinha você. Você enfrenta, vê aquilo tudo e pronto, passou. O ventania passou. Aí você fica bem. Né? E em relação a relacionamento, é isso, né? Porque o relacionamento verdadeiro, você vê o defeito do outro, né? Mas você sabe lidar com o defeito do outro. Né? Você sabe entender, você sabe ser... que vai várias virtudes, né? Você tem que ter a paciência, a compreensão, e pipipipipipi. Então, a partir do momento que você já consegue estar nesse estado de espírito, você está no céu, né? Quer dizer, na verdade, toda a nossa vida, as pessoas que estão ao nosso lado não são perfeitos. Os problemas o dia a dia não é perfeito. Então, é você que tem que estar em plenitude para ver como... Eu estou achando maravilhosa a liçãozinha lá, né? Para ver, abençoar tudo, né? Ver com bons olhos tudo, né? E aí você está no estado de plenitude, né? Como é que a minha santidade te abençoa, né? A minha santidade te abençoa. Vê as coisas... E aí as coisas vão... Você vai aprendendo a lidar sem criar aquele... Como é que sem estar no inferno. Eu ia falar assim, sem criar aquela tempestade interior, né? Que é o inferno, né? É isso. A escuridão é o inferno. É. Eu estou tentando usar os termos que está aqui para ficar mais, até para a gente conseguir absorver melhor a leitura, entendeu? Mas o que você disse é isso mesmo. Uhum. Já falou, explicou muito bem. E aí as coisas começam a fluir melhor. Né? Começam. Tudo quando fluir melhor. Exatamente. O problema que era problema, né? Que a gente achava assim, já não é mais, a gente olha com outro olhar, né? Aquelas liçãozinhas são maravilhosas, né, Márcia? São lindas, sabe? Coisinhas tão pequenininhas, tão significativas, né? É, isso mesmo. O que eu estou conseguindo pegar aqui também é que tudo que vem do ego para qualquer relacionamento, tipo, eu vou usar o exemplo da Sara, do carro. Você compra um carro novo, pô, você fica naquele êxtase, né, tal.
Mas não precisa nem dos problemas. Em 3 meses você já não está mais naquela alegria, naquela euforia com o carro novo. Já deu. Entendeu? Mas eu diria até que depois que você consegue atingir, está com o carro novo, você já perdeu metade da sua euforia. Você dali para frente vai só curtindo um pouquinho e acabou. Então, com isso, eu estou observando nesse texto que o que vem do ego em questão de relacionamento é muito temporário, né? Tem um tempo para aquilo acabar, aquela euforia, estou apaixonada por fulano, poxa, aí na primeira negativa dele ou dela, pronto, acabou. Né? Acabou. O tempo ali, ó, acabou a paixão ali. Aí dali já vira a raiva, começa as brigas. Então, eu acho que tem um tempo, coisa que lá no céu verdadeiro, não existe o tempo. É isso aí. É infinito. Né? E aí, porque pode falar, por favor. Não, eu só ia completar e te fazer uma pergunta. Eu esqueci até o que eu ia completar, porque veio a pergunta. Eu não entendi aonde encaixou aquela sua pergunta. E as sensações? Eu não consegui entender isso que você perguntou. Você não fez pergunta ainda agora? E as sensações, não foi? Agora eu já me esqueci, mas eu vou tentar explicar, talvez entre nisso que você está falando, sabe? Uhum. Assim, se é isso, é que agora eu não recordo mesmo. Passou, né? Já foi muita gente falando. A minha mente também é tão assim, né? Mas, assim, é para entender, porque quando você deu esse seu exemplo, né, Márcia, porque às vezes fala assim, porque daí a gente gosta de alguém e aí passa 1 mês, 2, 3 e já não é bom, né? Aí parece que é para a gente não se relacionar com nada e com ninguém. E não é essa a verdade, né? É importante a gente entender que tem muitas, que todos nós podemos um dia ter alguém do lado, né? Podemos nos relacionar tanto no sentido afetivo, né? Mais de intimidade, como de amizades. O que tem que entender aí é isso que é a diferença entre o ego e o ser. Que todos temos ego, né? E então isso já nos coloca no mesmo nível, né? A diferença é dentro de mim ou dentro de nós, quem vai olhar para isso? Se for o ego, vai acontecer isso que você disse, né? Passa um pouquinho tempo, aquilo deixa de ter interesse porque não satisfaz mais os meus desejos, né? Pegando aí que o que a Quiné fala assim, ó, que o ego sempre quer tirar proveito disso, né? É lamentável, mas é assim que nós somos. Agora, se é o ser que vai fazer isso, ou seja, aí vem a ideia de tudo que a gente está usando, todas essas ferramentas. Ele vai perceber que naquele ser, além de ter o ego, né, tem o ser também. E esse ser é o que alimenta a relação. Então, é a forma... interessante isso aí. Não, é porque, senão, olhando assim, parece, então, que nós temos que ninguém fala com ninguém e ninguém vive com ninguém, né? Eu estou dizendo porque a gente se coloca aí o ego corre o risco de entrar, né? Todo mundo, aquele negócio, a gente vira ermitão, né? Não me relaciono com o mundo, não me relaciono mais com ninguém, não falo mais com ninguém e fica entre si, dentro de si mesmo, se relacionando consigo mesmo, que não é o ser, né? Porque corre esse risco. Então é importante a gente entender aí né? Que nas relações o ego vai estar sempre presente. Nas relações vai ter o desejo, vai ter a ideia do ego sempre de tirar vantagem. Vai ter a ilusão ali. Agora, cabe a nós aqui, né, como buscadores e como tentativas de buscar essa união, ou essa completeza, como diz, né, essa seção 5, com Deus, para que isso não aconteça. Então, como a Lene disse, se a gente vive mais em paz internamente, mais em coerência, mais em plenitude, toda pessoa que vier a nós, né, nós vamos olhá-la com essas sensações, com essa visão, como eu sou um filho de Deus, olhando para um filho de Deus. E aí, lógico que tem momentos em que o ego daquela pessoa pode estar um pouco mais, né? Mas aí é diferente a nossa visão sobre ela. Então, quero dizer o quê? A gente pode conhecer alguém, né? Às vezes nós somos solteiros,
E é natural, a gente vai olhar algo e vai gostar. E não quer dizer que nós não possamos namorar com ele ou até nos casarmos com ele. Não é isso. Entende? É porque senão é só para a gente ter essa ideia. Ninguém aqui precisa virar ermitão e nunca mais andar no mundo e não olhar para nada, né? Porque senão a gente corre o risco de julgar tudo e todas as coisas como ruins. E não, e o mundo é bom, gente. Deus é bom. Deus é pleno, Deus é paz e as coisas são plenitudes. É diferente a nossa visão. Eu não sei se eu consegui me fazer entender naquilo que, né? Porque às vezes pode levar para um rumo a conversa e a conversa é para o outro lado. Ou é para cima, não sei. Cara, Deus é tão bom, tão bom. E os casamentos, principalmente os antigos, duravam anos e sem ninguém desconfiar que era assim. É. Não é verdade? E Deus é muito bom mesmo, gente. Que a gente, eu acho que a maioria das pessoas não tem acesso a esse livro, não tem acesso a esse estudo, não sabe o que de fato acontece, né? E vão tolerando, aí entra aquela parte que a Neilene falou, tem que ter paciência, tentar compreender o outro, e de alguma forma isso aconteceu, mesmo sem a compreensão, não é verdade? Também porque a mulher também dependia muito do homem, eu acho que existia um pouco mais de, como é que é? Resiliência, né? Talvez, não sei, eu não sou tão velha assim. Mas Deus é muito bom, porque, afinal de contas, muitos casamentos deram certo, né? Mais para lá, agora que não dá muito assim mesmo, tem muito casamento aí que dá certo, gente. O Não é só. Pode falar. Né? Não, estou falando, não é que 100% não dá certo, não é isso. É verdade? Na minha família mesmo eu tenho um exemplo, agora eu vou levar um pouquinho para o pessoal, mas eu tenho uma sobrinha que foi mãe com 15 anos e um menino com 14. Estão casados há 20 e poucos anos. Tinha tudo para não dar certo, não é verdade? Uhum. Né? É verdade. Tinha tudo para não dar certo, uma doideira. E deu certo. É isso que eu falo. Entendeu? Nesse sentido. A gente pensa que todos os caminhos, não vai dar certo, já bota a mão na cabeça, né? Já prevendo o que vai acontecer. A gente não sabe de nada. Sabe de nada mesmo. Tem que pronto. Agora está nova, acho que ela está com 30 e pouco, já vai ser avó. Começou muito cedo, né? Aí vai tudo cedo, né? Acontecendo cedo. Muito bom. Eu acho que tem muitos exemplos bons e que poderiam ser levados para, como você disse, né? Que não existe só as coisas negativas. Mas é importante entender que, na verdade, todos nós aqui que habitamos esse planetinha, se a gente buscar esse céu pessoal, né? Essa completeza com Deus, é perfeito. Entende? Quando fala perfeito, gente, a gente não está... Perfeito seria 100%, a gente não estaria em 100%, mas nós estaríamos numa situação muito melhor. Ou seja, metade das coisas que a gente olha no mundo de fora, desde guerra, fome, miséria, tudo isso que a gente vê e que é ruim, toda essa violência, ela não aconteceria. Entende? Seria um outro tipo de vida. Teríamos coisas a resolver, porque ainda teríamos ego, né? Porque esse trabalho, ele é de muito tempo, ele é de graus, né? Conforme a gente vai... Mas já seria outra forma de mundo, outro, né? Um novo mundo, como se diz, né? Até o próprio Eckhart fala, né, sobre isso. Então, é isso, importante, era isso que eu queria deixar claro, porque se a gente entrar nessa linha de né, tipo que negativa ou da mente errada, né, a gente corre o risco também de se perder, né, deixar de aproveitar essa completeza de Deus por achar que todo mundo tem ego, então eu não vou me relacionar com ninguém. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Por favor, Nerilene. Não, mas eu amei essa colocação sua aí. Porque de vez em quando, não deixa de não escapar isso na mente da gente, falar assim, então,
A gente recua, né? A questão de relacionamento, de pessoas, né? E não é isso. Essa colocação sua aí é muito importante, sabe? Muito, muito importante. Porque, na verdade, nós também não somos santos, né? Nós temos nossos egos, que nós temos, às vezes, uma compreensãozinha, estamos abrindo aí os olhos agora, estamos em uma compreensão, mas também não somos santos. E não é se isolando que você vai, né? Deixando se levar pelo medo, pela achar que é santo, que é isso, que é que não se relacionar. E, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter aquela sabedoria. Realmente, tem hora que eu fico pensando, gente, essa vida... Alguém me falou, eu estava vendo esse dia alguma coisa, aí falou assim, não, mas a vida ela é simples, nós que complicamos. Aí eu falei, mas não é tão simples assim. Nós, seres humanos, somos muito complexos, até desenvolver essa capacidade de compreender tudo isso, né? Nós, ser humano, né? Como devemos agir para estar alinhado, mente. É assim, é por etapa, né? A gente vai acordando, vendo, observando depois de tanta queda, tanto choro, tanta que você vai acordando, coisa, não acho assim, é simples, não, o ser humano é complexo. Eu acho o ser humano complexo. Meu ponto de vista, gente. Deilene, eu entendo isso, mas eu vou te falar. Pode falar, filho. Que quando assim a gente entra nesses momentos de paz e plenitude, tudo é bom. E a gente pode olhar para qualquer coisa e ela é perfeita. Eu penso que ele é muito disso que você disse, parece verdade, mas é mais porque ainda tem um pouco de mente errada aí. Tá? Quando eu estou falando mente errada, é porque o ego ele é muito ligado ao sofrimento, né? À culpa, às vergonhas que a gente carrega, né? E quando por instantes a gente se esquece disso ou deixa que isso fique de lado e o ser fica um pouco mais presente no nosso interior, assim, né? É capaz de você querer sair na rua e abraçar qualquer um, sem problema. Não, Sara, não, esse estado eu já compreendo, mas para nós termos chegado a esse estado, a estrada foi longa, não foi? Sim, entendi. A gente pode ter rolado muito tempo, né? Foi muitas dores. Eu mesmo sabia de muita coisa, mas estava só no intelecto, entendeu? E as coisas acontecendo, como é que eu lido com isso, como é que eu lido, eu quero harmonia, eu quero, né? Então, aí você vai numa busca, né? Você já compreende que tem que amar o próximo, tudo. No meu caso aqui, só tenho 9 irmãos. Aí você já compreende as coisas ao mesmo tempo que você quer viver em harmonia com todos, fora os problemas lá de fora, né? Aí você vê a complexidade, né, de lidar com o outro, né? Realmente, como você falou, é o autoconhecimento de nós mesmos e essa plenitude nossa que leva a essa harmonia com esse todo aí, né? Com esse todo. Mas para chegar a esse ponto, a gente levou um bocado de... Eu sei que ainda vamos levar, né? Um bocadinho. Agora lembra, só quando bater esse tipo de pensamento, é o que eu tô falando como eu penso, não estou querendo dizer que você não possa estar certa no seu colocação. Quando bater esse tipo de pensamento, lembra que isso é passado, essa Nerilene não existe mais, ou essa Sara não existe mais. Existe a Sara presente com ser. Então, quando esses pensamentos assim, no meu passado, na minha... eles aconteceram. Agora, essa aqui, ela vive em plenitude, em completeza com Deus, né? Porque se a gente deixa alguns desses pensamentos, né? Pelo menos eu penso assim, né? Isso é um ponto de vista meu, aparecerem novamente na nossa mente, eles podem entrar pela porta dos fundos, né? E a nossa plenitude embarcar ou ela se perder nisso aí, né? Não, entendi. É nisso que eu, né? Embora tudo isso que você disse aconteceu,
E tem hora que acontece ainda, mas daí volta para cima de novo, né? Vai para o céu de novo. Aquilo não é verdade. Lembra que isso tudo que nós sofremos. A gente tem que entender que tudo isso que você disse entendi. isso, Não, entendi. todas essas coisas, não é sofri, verdade. que não sei o que lá, que não sei o que lá. Não era verdade, era ilusão. Entendeu? É isso. Entendi. Embora tenha doído, tenha sido sofrido, eu sei que é, mas não era Não, verdade. incrível que eu olho para trás e eu não vejo essa dor do passado. Eu não vejo. Mas eu lembro das escadas que eu subi. Sim. Entendeu? Não, isso aí é conhecimento, é diferente. Uhum. Aí você vai entender a diferença entre informação e conhecimento, que na verdade seria a sabedoria, que adquiriu em função disso. Então, por isso que até o Dr. Joe fala, quando a gente olha para o passado e ele não nos causa mais dor, é sabedoria. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, entendi. Que o nós, ser humanos, para chegar num certo estado, a gente passa por tantas ilusões, cria tantas ilusões, tanta coisa, né? Tanto caminho. E isso eu estou falando dessa reencarnação e as outras. Entendeu? Desse caminhar todo. Tá joia. Bom. Tudo bem, mas foi muito boa a sua colocação, Sara. Amei. Tá joia. Não, é porque a gente tem que amar o próximo como ama a si mesmo, amar a si para poder amar o próximo, depende no final é uma coisa que leva a outra, né? E dar e receber no final é uma coisa só, né? Como se fala. Então a gente tem que entender isso, tá? Porque todos nós passamos por muitas fases, né? Como se diz, sofrimento, daí a gente entende coisa, porque né, é muita confusão aqui, né? Muito ego, uma mente errada. E aí, de repente, a gente começa a falar, então todo mundo tem ego, se todo mundo não sei o quê, então para quê? Não, pelo contrário, aí sim que a gente tem que ir atrás da nossa completeza, para ajudar o outro a se completar, senão, exatamente pelo mundo da separação, pela separação entre eu e o próximo, né? Entre eu e Deus, é que a gente vive desse jeito. Pensamento reverso, inverso. Tá bom? Deixa eu colocar aqui o 9 para nós. Me caiu uma fichinha aqui agora, sabe? Pode falar. Por que a gente tem dificuldade de amar o próximo como a si mesmo? Porque a gente não consegue nem se amar, a gente não sabe se amar. O primeiro foi. Né? Conforme você foi falando, aí foi juntando a ideia, a gente não, a gente é qualquer coisa, eu sou um estúpido, eu sou um idiota, a gente não consegue nem ser amoroso conosco Não mesmo. sou merecedor é a primeira frase da nossa lista. Isso. Não, aqui em casa tem um que eu não vou dizer quem é. Que fala assim, e aí, tá tudo bem? Tá melhor do que eu mereço. Eu detesto ouvir isso. Tudo bem, não vai ter nunca, porque ele merece, tem mais do que merece, né? A gente não se dá conta, isso é a crença, né? É Isso, terrível. é um decreto que vira. Você tanto. Eu vejo assim, de tanta pessoa decretar aquilo, vira uma crença. Ou um traço de personalidade. Aí a gente vai para o Dr. Joe, né? Conforme você vai repetindo, aquilo vai virando traço, não sei o quê, não sei o que lá, depois vira personalidade. Criou mais umzinho para ele. Isso aí provavelmente é uma crença da infância. Não pode, a gente tem que. Não estou dizendo que não pode, que ele não pode fazer isso, não é isso. Eu digo, a gente tem que se policiar muito, sabe? Principalmente nesses decretos que a gente fala mais bobagem, gente. Eu já cortei muito, meu, quanta bobagem que eu, sabe, às vezes repetia de ouvir, agora não, que isso não tem sentido, não cabe mais aqui, não, agora não. Mas é isso. Eu queria só pontuar essa fichinha que caiu, a dificuldade que a gente tem em amar o próximo. Amar, né? É isso. Vamos lá. Quer que eu leia o 9, Sara? Por favor. Você caiu, Márcia? Não, não caí, não. Tá, não. Então o 9, por favor. Eu não sei se você está lendo, mas eu não estou te ouvindo.
Pô, estou com o microfone desligado. Eu estava achando, mas por isso que eu... Desculpa. Eu me acabando de ler. Vamos lá. O apelo do inferno está só na terrível atração da culpa que o ego oferece àqueles que depositam sua fé na pequenez. A convicção da pequenez está em todo relacionamento especial, ó. Pois só quem se sente privado de algo pode valorizar o especialismo. A exigência do especialismo e a percepção de dar o especialismo peraí, deixa eu puxar aqui. É como ou com? O O dele sempre fica separado, é comum. Como um ato de amor ficaria com que o amor fosse odioso. O real propósito do relacionamento especial, em estrita concordância com as metas do ego, é destruir a realidade e substituí-la pela ilusão. Pois o ego é, ele próprio, uma ilusão, e só as ilusões podem ser testemunhas da sua realidade. Acabou aí? Acabou, né? Muito bom. Vamos lá. O apelo do inferno está só na terrível atração da culpa que o ego oferece àqueles que depositam sua fé na pequenez. Vocês entenderam isso? O apelo do inferno, né, está só na terrível atração da culpa que o ego oferece àqueles que depositam sua fé na pequenez. Como é que é? A gente, há minutos atrás, falou sobre isso. Como é que a gente se vê, gente? Normalmente. O 2 já vem melhorando um pouquinho, para explicar isso aí que está meio confuso. A convicção da pequenez está em todo relacionamento especial, pois só quem se sente privado de algo pode valorizar o especialismo. Isso. Por favor, Nerilene. Uhum. Eu estava aqui com a ideia e a Márcia falou, e eu acho que pus. Nós estamos falando aqui, a Márcia falou do não merecimento, né? É isso, me veio. Achar que a gente não merece, que a gente não é capaz, que a gente... É o se fazer de vítima e coitadinho, né? O pior. Vítima ou então, né, assim, ser pior, ser mais ainda, né, se odiar. É que a gente se odeia. O ego se odeia. O ego é isso. Uhum. Né? De não merecer, não sou... Às vezes, esse não merecimento, às vezes ele é colocado na cabeça da gente de uma forma errada. Assim, é uma falsa humildade. Eu não mereço isso, entendeu? Sim. Eu não mereço. Uma falsa humildade, sendo que, quer dizer, é uma pequenez mesmo, isso aí, né? Pequenez, na sua fé na pequenez, né? Eu não mereço isso, então nós deixamos de procurar algo bom para nós, porque achamos que não deve ser assim. Por exemplo, às vezes a gente gosta de viver, entre aspas, ter uma vida miserável, tendo condições de não tê-la. Quando eu falo uma vida miserável, é aquilo, a gente às vezes, né, vive rasgado, vive sujo, vive imundo, vive em lugares que não precisavam ser vividos, né? E nós nos submetemos àquilo porque achamos que é o que nós merecemos, porque não é certo ter coisas, entende? Não é certo viver limpinho, viver uma vida melhor, né? É nisso que eu estou querendo dizer. Porque muitas dessas coisas, né, o excesso de miséria que tem aí, principalmente quando uma pessoa entra numa miséria mesmo, gente, né? Não é pobreza, é diferente. Isso tem a ver com essa pequenez. Uhum.
né? Os vícios são pequenez. Sejam vícios de droga, álcool, né? A culpa está muito ligada à culpa, né? Às vezes. Isso eu não estou julgando ninguém aí fora, porque aqui dentro também tem todo esse povo habitando aqui, em maior ou menor grau, né? Então, é isso que a gente tem que ver. O que é pequenez, né? A gente, às vezes, não se dá conta. Né? A gente pensa que pequenez é uma coisa, né? Não, pequenez aqui entra tudo aquela parte mais escura da nossa pessoa, da nossa persona aqui dentro, né? Entende? E muitas vezes nós podemos agredir o próximo por conta da pequenez. A ira e a fúria muitas vezes é por conta da nossa pequenez. Se sentimos inferior, e aí, em vez, tem uns que são inferior para dentro e tem uns que são para fora, né? Isso aí é. Ou então, às vezes, se sentir muito importante porque tem uma casa enorme, mora na mansão tal, ganha tal salário, tem tal cargo. Isso pode ser pequenez. Entende o que eu quis dizer agora? Porque pareceu que só daquele lado lá, né? Desse lado também. Né? Entendeu? Então, isso são as pequenezes, né, do ego. Aí fala assim, ó... A exigência do especialismo e a percepção de dar o especialismo como um ato de amor faria com que o amor fosse odioso. O real propósito do relacionamento especial, em estrita concordância com as metas do ego, é destruir a realidade e substituí-la pela ilusão. Né? Então, aí, o que a gente vê, né? Vamos botar os amores de relações mesmo, né? De pessoas, homem, mulher, né? Essa ideia de... Né? Então, aquilo lá, se ele não abrir a porta do carro, se ele não me levar para jantar, se ele não lembrar do meu aniversário, né? Se ele não me proporcionar aquilo, não é assim? Isso são as ilusões. Não quer dizer que ele não possa abrir a porta do carro, que ele não possa me levar para jantar, que ele não possa lembrar do meu aniversário. Mas se a pessoa não completar a nossa lista, ela não serve. Deu para entender? E isso é uma ilusão da nossa mente. Porque quando nós nos relacionamos de ser para ser, a tendência é nós sermos mais amorosos conosco e com o próximo. Então, grande chance da gente querer proporcionar, dentro do nosso possível, bom para aquela pessoa. Não é assim que seria? Ou eu estou equivocada? Não, sim. De forma natural. Isso é o natural. Né? O ego entra no mundo do normal. E aí ele cria um protocolo de como ser normal. Certo. E não funciona. Né? Daí ele fala assim, ó, pois o ego é ele próprio que é uma ilusão. Quando a gente pensa dessa forma de troca, né? Se isso acontecer, se aquilo, entendeu? Né? E só as ilusões podem ser testemunhas o quê? Da sua realidade. Ou seja, essa realidade está entre aspas, porque é isso que é o ego, ele, como quando a gente está na mente errada, a gente não busca essa mente certa, ou seja, essa completeza com Deus, ou estar mais presente na ideia do ser, o mundo sempre vai ser ruim. Sempre. Tanto que fosse bom, pessoas que, assim, botando porque o ego ele é materialista, ele vive no mundo da forma, né? Ele só se interessa, né? Todas as pessoas que têm tudo e todas as coisas e todas as oportunidades, elas poderiam se dizer que elas seriam as pessoas mais felizes do mundo. E a gente percebe que não, que muitas delas vivem vidas transtornadas, não diferente de uma que não tem nada. Não é assim? Certo. Então, a gente entende que tanto uma coisa, tanto um lado, né, os extremos, né, porque aí a gente está colocando os extremos para entender que os extremos são sempre do ego. O ser, ele é no centro, ele é coerente, é diferente. Ele anda no mundo da dualidade, do lá e de lá, no momento presente. Então, dentro desse momento presente, é possível escolher ou fazer um caminho melhor. Né? Tanto quanto aquelas coisas que vêm do lado de fora, quanto as coisas que vêm aqui dentro, mais centrado. Porque a gente é quase assim, né? O espírito está mais presente, é nessa ideia. Deu para entender o que eu quis dizer ou não? Deu e está maravilhosa a explicação. Entendido.
Então, a gente vai entendendo, a gente se deixou enganar tanto tempo, né? Pensando que o povo que falava na nossa cabeça era a gente, daí agora demora um tempo para a gente entender que não, né? A gente, a pode gente, falar. a gente não entende que a gente comete um erro, mas a gente não é o erro. Isso. O ego não, o ego, quando a gente está dentro dele, né? Ele usa a culpa para isso. Eu estou entendendo mais ou menos que a pequenez seja isso, entendeu? Que ele usa isso aí para, por exemplo, você errou, fez qualquer coisa que não está mais em você, você já tem uma certa, nem a gente aqui, um certo conhecimento, aí você vai dar uma escorregada. Aí ele vem batendo forte, você tem que ter discernimento para saber que aquilo ali foi só uma escorregada, foi um erro, mas não quer dizer que você é o erro, não é verdade? É o que eu entendi aqui, mais ou menos. Lembra, eu acho que é o Dom Luiz que fala que nós somos os únicos que pagamos pelo mesmo erro milhares de vezes. Isso, também. Né? Então, às vezes, por exemplo, um dia nós, sei lá, cometemos um erro, sei lá, xingamos alguém e magoamos ela profundamente, ou até atraímos alguém, mentimos para alguém, né? Coisas assim que seriam mais, assim, entre aspas, graves, né? Tudo bem, naquele momento presente era o que a gente era e é o que a gente podia fazer, ou o que a gente fez, né? Às vezes a gente deu um tapa em alguém, por exemplo, né? E não precisava, né? Foi violento. Bom, tudo bem, foi horrível, mas aí a gente guarda aquilo na nossa bolsinha, dos pecados capitais e das nossas culpas, e durante 30 anos nós falamos do dia que batemos no fulano, dos dias que xingamos o fulano, que traímos o fulano, né? Ou então, ao contrário, que fomos traídos, ou seja, levamos essas sensações de culpa, medo e desilusão o resto da nossa vida. Mágoa e raiva. Exatamente. Né? Podemos sentir essas mágoas, e não é porque tudo bem, não foi bom, não estou falando que foi bom, né? Mas já aconteceu. O importante é você entender que não foi bom para você, não foi bom para quem recebeu, ou vice-versa, e que você não vai fazer mais. É isso que tem que entender, e aceitar isso. O mais difícil para nós é aceitar, porque é uma falsa vergonha, né? O ego né, é difícil, né? O ego ele gosta de ser o especialista, então eu sou perfeito. Nessas horas ele é perfeito, né? Então é isso. Neilene, por favor. Hein, Sara, nessa hora aí, porque é o sentimento de culpa, né? Ele puxa a gente para trás, né? Nessa hora, depois de muito tempo, aí que eu fui entender, assim. Eu sabia, mas eu estava no intelecto. Sempre no intelecto. Eu sou um sem evolução. Eu erro, né? Quer dizer, eu sou um sem evolução. Então, aquele ato negativo que eu fiz, como eu me amo, eu me perdoo, né? Que aí a gente começar a entender isso. Eu me perdoo. Eu sou falho, eu posso errar, eu posso falhar, né? E é porque nós fomos educados no passado com a questão do pecado, né? Do castigo, do inferno que fez, né? Foi para nós tirar. É por isso que eu estava falando para vocês, essa complexidade do ser humano, daqui que você arranca isso tudo dentro de você, e arruma isso tudo há um tempo, né? Então, essa questão, eu sou sem evolução, e eu errei agora, posso errar lá na frente, mas o importante é que eu me veja e me perdoa e me corrige, né? E vou na caminhada. Porque perfeito nós não somos ainda, né? Nós vamos estar errando. Se você não tiver essa capacidade de compreender que você é um sem evolução e tem que se perdoar, né? Como falar Ho'oponopono, ou a questão da criança interior, se aconchegar, tenha paciência com você não é perfeito. Você tem que se perdoar. Mas a ficha está caindo agora, esses tempos. Atrás não era. Pegava muito pesado com a gente mesmo, né? Mas é porque nós fomos ensinados
e pecado, e o negócio é ensinado assim. Deixa eu falar bem que uma coisinha. Né? Aquele exemplo que o Marco deu dele, negócio de emprego, na terça-feira lá, você estava lá na aula? Sim. Menina, eu vivi aquilo lá, com meus pais. Sabe? Eu vivi essa questão de trabalho. Você vê o que é um passado, né? O que é um... Eu vivi aquilo lá. Depois é que eu tive que me desamarrar, mas eu vivi. Mas eu acho que aquele caso que o Marco contou é uma geração, né? De tipo de pais e uma característica assim, ó, quem trabalha para os outros, né? Meu pai mesmo tinha isso, ó, quem trabalha para os outros, nós temos que... Tanto que meu pai foi empresário, criou a gente, tudo, a gente trabalhando, a gente não trabalhava para os outros, não. Essas e outras coisas, né, que a gente vai deixando. No... E é por isso que eu te falo, que eu te falei. Eu te falei, Sara, que o ser humano é complexo, né? É mas que isso aquela aí coisa não eu é ser entendi. humano, Neilene, lembra? Isso é o ego. Fica melhor separar. Tá, querida, eu estou aprendendo. Não, eu falo como eu lido comigo. Né? Não, mas tá certo, tem que saber lidar com isso, ver com bons olhos. Essas memórias, ver as memórias com bons olhos. Tudo só aprendizado, né? Somos aprendidos do universo. Eu terminei de falar. Sim. Se perdoar. Só um pouquinho, Fernanda, eu queria só falar uma outra coisa, tá? Isso também é um ponto de vista meu, mas é importante entender que o oposto da evolução é a involução. Então, eles estão dentro de uma linha. Nós somos seres revolucionários, diferente. Nós estamos acima da roda do Sansara. A roda do Sansara é evolução e involução. Então, nós somos seres revolucionários. Por que revolucionários? Porque nós somos aqueles que buscamos a cristificação. Quando Cristo veio, ele veio para revolucionar. Né? Então, é só mais para a gente pegar essa ideia. Né? É dentro, é uma revolução. Por isso, o livro, até o Desaparecimento do Universo e muitas outras coisas, a gente vai entendendo melhor essa ideia. Né? Tá bom? Por favor, Fernando. É assim, Sara, de acordo com o que vocês estavam falando, eu queria só saber se esses atos negativos, todos que a gente tem, como você, uma raiva de alguém, um pensamento ruim para alguém, somos nós ou é o ego? Isso é o ego. Mas, Tudo assim... sempre é o ego? É porque eu entendo o que você está falando e nem sempre a gente consegue ver isso que eu vou te dizer. Tá? Então, entenda que isso aqui é uma didática. Isso é uma coisa a alcançar. Né? Porque Deus é amor. Deus não julga. Deus não sente raiva. Deus não sente ódio. Ou seja, o ser em si, a parte divina em nós, não deveria olhar o mundo dessa forma. Como nós ainda não temos ela completa em nós, ou seja, a gente é bem pouco divino e bastante do ego, nós sentimos isso, e isso é o ego que está atuando através de nós. Consegue entender o que eu quero dizer? Então o que acontece? Essa parte mais divina, ou essa parte do nosso ser, né, ou aí usando a expressão do livro, com a ajuda do Espírito Santo, ele consegue nos mostrar esse nosso perfil, ou nosso momento presente, e vai nos fazer olhares e ver, você está sentindo raiva, você está dominado pelo ego. Né? Porque a maior dificuldade nossa é que no início a gente começa a se ver a raiva, a gente começa a ver o medo, e aí nós temos medo de olhar para isso. Ou não queremos que aquilo esteja ali. Não. A gente tem que se lembrar que aquilo não somos nós, mas está em nós. Porque se a gente está vendo é porque está em nós. Então, quando a gente sente raiva de alguém, nós devemos nos permitir olhar para a raiva, buscar o auxílio do Espírito Santo, né, ou uma ferramenta em que nos auxilie
a nos tomar ideia de que aquilo ali não é nós, não somos nós. E eu, normalmente, né, eu entrego para o Criador. Chama a luz, ou a gente usa várias ferramentas, aí tem essas várias lições, né? Alguns usam o Ho'oponopono, ou seja, aquilo em que faça com que a gente volte ao momento presente e perceba o nosso ser. Volte à nossa plenitude, à nossa paz interior. Porque quando a gente está com raiva, seja de uma pessoa ou de alguma coisa, não há paz, não há plenitude. Então, isso é um equívoco de percepção. É uma separação de Deus. Se a gente começa a se sentir, ver isso, ou seja, Deus não está presente ali. A gente não precisa pensar muito por que eu estou com raiva, por que eu estou com medo, por que eu estou me sentindo assim. Simplesmente a gente já entendeu que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, né? E aí a gente usa a ferramenta para voltar para Deus, para se sentir o que é essa completeza. Consegui entender, Fernando, o que eu quis dizer ou não? Consigo. Porque às vezes a gente tem um pensamento negativo, assim, para alguém, alguma coisa, mas na mesma hora sente que está errada. Então, o melhor que se faz é o que você disse, é entregar ao Criador, né? É porque e depois a gente fica com a culpa de ter pensado aquilo. Isso. Porque se a gente se permite, no sentido de permitir saber que aquilo ali é uma escuridão, que é um momento de separação, né? Entende? Mas que não precisa estar ali. Então, aí você se recorda e entrega a alguém maior que você. Nessa hora, você é filha de Deus. Entende? Você entrega ao Pai, né? Ou entrega a Deus, ao Criador. Eu estou usando essas várias expressões porque isso entra o processo interno. Então, você se separa daquela escuridão. Porque ela não é sua, né? Entende? E é importante a gente não se esconder. Ah, fiquei com raiva do meu marido, né? E aí, fiquei com raiva. Aí só sentiu raiva e não olhou para aquilo, né? Não, a gente olha para aquela raiva, porque aquela raiva ela não ficou só na mente, ela está batendo dentro do nosso corpo. Eu preciso que o meu corpo volte em homeostase, que o meu corpo fique se sinta bem, eu me sinta pleno. Então você olha por instantes. Isso é simples, é coisas de segundos, 1 minuto você já fez esse processo. E você entrega ao Criador. E recebe as bênçãos de Deus, né? Por isso que você se sente abençoado, porque a sua paz volta. Isso é um processo que a gente vai aprendendo a fazer. Entendeu? Entendi, muito bem. Tá? Explicado, tá. Gratidão. Então tá, gente, ó, eu não vou dar continuidade, porque agora aqui no meu já deu o horário. Se alguém quiser fazer ou falar alguma coisa, ou perguntar uma coisinha antes da gente encerrar, né? Mas eu acho que hoje foi bem ilustrativo. Foi bom. Sara, eu vou falar de uma experiência que eu tenho muito tempos atrás, sabe? Essa questão de mente que fica conversando demais sozinha, né? Teve um dia que eu estava na cozinha trabalhando, lavando vasilha, e a mente a mil, sabe? E assim, eu estava inconsciente, eu sabia, mas sentindo aquele mal-estar, sabe? Sabe quando a mente está conversando demais, que você começa a sentir assim, um mal-estar? Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha esse conhecimento de observar a mente, assim, essa coisa mais objetiva que nós estamos estudando, assim, bem mais prática. E eu estava tão conversando mentalmente, tão conversando, que parece que eu estava conversando tão alto que eu ouvi um grito assim, atrás de mim. Nerilene. Eu olhei para trás, não vi ninguém. Aí eu observei minha mente. Eu falei, meu Deus do céu! Olha como é que estava a minha mente. Menino, depois desse dia, eu fiquei esperta na minha mente. Sabe, minha mente estava tão acelerada, tão assim, eu não sei o que era, um problema que estava passando, não sei o que era. E querendo resolver aquilo, e aquela conversa, lavando vasilhas, mas só estava ali, né? Estava tão que a misericórdia, acho que esse Nerilene foi uma misericórdia divina. Ei, acorda.
Você está... Vigia essa mente aí, a minha mente estava tão assim que faltava era ela gritar para fora. De tanto que eu estava... eu falei, gente, eu apelo do inferno. Eu achei incrível essa experiência. Agora, hoje a gente já tem essa técnica, observar a mente, né? De se observar, né? Aí hoje eu já lavo uma vasilha ali, agradecendo a água que desce, agradecendo aquele momento, minha mão em movimento, mesmo que eu esteja os problemas, já não me deixo levar por aquela coisa incrível, né? Mas eu fiquei impressionada com a voz que eu ouvi atrás de mim. Nerilene? Desse jeito, eu olhei para trás, assim, não vi ninguém, falei, meu Deus do céu! Vamos dizer que a parte superior ou a parte divina nossa tenta nos ajudar de várias formas, né? É que nem às vezes você está andando totalmente lesado e dá um tropicão. Lesa! Meu Deus, eu tava... Aí bate o dedão e lembra de si mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, acho que foi um chamado. Nem como se chamasse minha atenção, sabe? Chamou minha atenção, falou, o que é isso? Vamos ver, honestamente aí. Uma coisa acontece, no início a gente acha que essas coisas que, entre aspas, né? No caso, a voz, a gente no início leva um susto, mas outras coisas assim que acontecem, né, para tirar, a gente achava ruim, não. Quando leva o tropicão, às vezes é para lembrar que a gente está ali, né? Quando cai alguma coisa, quando alguém grita algum lugar, essas coisas a gente pensa que é ruim, não. Acorda! Acorda! É muito por aí mesmo, Nerilene. E aí a gente vai entendendo que às vezes são as vozes do universo, vamos botar assim, né? O Espírito Santo. Acorda, minha filha, acorda. Acorda, minha filha. Você tá aí afundada nesse pensamento. Cuidado. No mundo da separação. No mundo da separação, isso adoece. E sabe o que eu estava sentindo no meu corpo? Aquele mal-estar, mas ao mesmo tempo eu não estava dando conta de sair daquele pensamento? Sim. Daquele tanto de água na cabeça. Aquele tanto de água, loucura. Não, às vezes a tentação é grande. Meu Deus do céu. O inferno, ele é potente, poderoso nesse momento, que nem a Márcia disse aí. Eu vou usar isso a beça quando começar a... Sai para lá, pelo do inferno. Isso aí. Cada um vai criando as suas técnicas. Nerilene, eu sei que já deu a hora, mas vou só fazer mais um comentáriozinho, completando o que a Nerilene falou. Você sabe que uma vez eu estava lavando louça, mas pé da vida, danada, não sei o que, tanta louça, não é possível que não possam lavar um copinho, não possam lavar um prato, só reclamando. Gente, eu estava meio que você, assim, por nada naquela reclamação, entendeu? Mas do nada, veio uma voz e falou assim, veio a voz não, né, gente? Está na cabeça da gente, né? Para com isso. Você estava doida para aposentar e ficar dentro de casa, agora você está em casa, está reclamando de que lava sua loucinha com gosto. Tá vendo? Outra técnica que eu usaram com ela. Juro, gente, me chamaram a atenção, apertaram, torceram minha orelha. Aí eu... sabe, fiquei assim, mas juro, isso aconteceu de verdade. Não, tem momentos em que a gente se dá conta. O meu foi uma voz que eu olhei para trás. Olhei para trás para ver quem estava me chamando. Eu olhei, não tinha ninguém na cozinha. Eu falei, cruz, que mal. Nerilene, a sua mente estava tão tomada que a coisa teve que ser externa. Isso, tem que fazer barulho, tão tomada que teve que ser externa. E, na verdade, a Márcia estava reclamando do negócio da cozinha, e eu não estava reclamando. Era outros problemas, que eu não estou lembrando o que é, gente. Era outra coisa que eu estava... Não era nem coisa de cozinha, nada de coisa, era outros problemas, que eu não sei, nem lembro o que era. Mas é assim, Márcia, a misericórdia divina vem e age. Aquele dia eu levei um puxão de orelha mesmo, levei, juro. É porque meu sonho era aposentar, né? Trabalhei 43 anos fora, gente, não foi mole. Então era ficar em casa, curtir minha casa. Eu sou canceriana, eu gosto do lar, eu gosto do ninho. Então isso era meu sonho. Aí, quando eu vim para casa, começa. Não sei o que reclama daqui, reclama de lá. Aí vieram,
Era o puxão de orelha. Mas é isso aí, filho. Mas Deus E ainda bem, né, que a gente tem esse outro lado, não somente a voz do inferno, mas o apelo do inferno tem outro, ainda bem. É ainda isso, bem. já passou da hora aí. Valeu. Então tá, gente, hoje a conversa foi boa, né? Foi até, acho que Foi. agradável, divertido, Ótimo. em algumas, né? E aí a gente se encontra semana que vem. Não sei se sábado, né? Acho que sábado não tem mais encontro do outra turma, né? Então domingo para quem estiver presente. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Um beijo. Um grande abraço. Gratidão. Gratidão pelo conhecimento. Tchau. Deus abençoe. Tchau.